Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da 7ª semana, o tempo da Páscoa. Hoje, 7 de junho, e o último dia do tempo pascal, porque já nesse domingo celebramos a solenidade de Pentecostes. Você que me acompanha no Diário Espiritual, lá do meu site, padremario.com.br, já está lá o Diário Espiritual para você, da sequência agora. Segunda-feira a gente volta para o tempo comum da liturgia, e o Diário Espiritual já está lá para você, para a gente continuar juntos, firmes e fortes. Quero acolher quem me encontra pela primeira vez no meu canal do YouTube, Padre Mário Sartori. Se inscreva nesse canal. Você que me acompanha a primeira vez pela TV Evangelizar, seja muito bem-vindo também a esse nosso momento de reflexão. E vamos agora ao último evangelho do tempo pascal. João capítulo 21, versículos de 20 a 25, e diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terminamos aqui, irmãos e irmãs, o Evangelho de São João. E nós tivemos 50 dias do tempo pascal, que nos preparam agora para a solenidade do Pentecostes. A catequese da igreja, na liturgia do tempo pascal, nesses 50 dias, acompanhou, sobretudo, 99% do tempo, o Evangelho de São João, né, que vai revelando as imagens de Jesus e de Jesus ressuscitado no meio de nós, através dos sacramentos do batismo, da Eucaristia, do sacerdócio, o dom do amor, do Espírito Santo. E ontem e hoje, nós temos aqui, fundamentalmente, a pessoa de São Pedro, onde ele é convidado a renovar a sua vocação, o seu sim, ressuscitar o seu chamado e amadurecer o seu amor a Jesus, né, que foi o tema de ontem. E hoje, nós temos aqui o finalzinho, então, do Evangelho de São João. Vamos colocar o contexto. Ontem Jesus disse para Pedro: Tu me amas? Sim, Senhor, sabes tudo, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus disse: Pedro, quando você ficar velho, alguém vai te cingir, te amarrar, você vai ter que estender a mão, vai para onde você não queria. Com isso, Jesus estava falando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Portanto, Jesus ali profetizou o martírio de Pedro, e Pedro entendeu. Aí quando vem o evangelho de hoje, Pedro virou-se e viu atrás de si o outro discípulo, São João, discípulo amado. E Pedro fez o que todos nós faríamos, né? Curiosou, quis saber o que não precisava saber. Senhor, e esse aqui, e esse aí, o que vai ser dele? Como se Pedro dizendo: bom, eu entendi, um dia eu vou ser mártir, vou ser morto. E o João? E aí Jesus foi curto e grosso. Jesus olha para Pedro e diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ou seja, se eu quero que ele esteja vivo enquanto você não, o que te importa isso? Tu segue-me. Né? Jesus foi curto e grosso. Correu a notícia que esse aí nunca morreria, mas Jesus não disse que não morreria. Jesus apenas disse: se eu quiser para ele, Pedro, diferente daquilo que eu quero para você, se eu escrever para ele uma história, diferente da história que eu vou escrever com você, o que te importa? E aqui, queridos, tem uma palavra para nós. Jesus quer escrever uma história com você e comigo. Uma história única. O que te importa a história, a vida do outro? Você já parou para pensar quanto tempo e energia a gente perde olhando e bisbilhotando vida alheia? Você já parou para pensar quantos pecados a gente comete se importando com a história do outro? O que te importa o que eu tenho para ele? A vida não é para ser comparada dessa forma. Isso não leva ninguém para lugar nenhum. E Jesus tinha acabado de dar a Pedro uma missão tão grande: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, isso é tão grande, é tão bonito, é tão exigente, que se você ficar se perguntando: mas e o João? Ele vai sofrer igual eu vou sofrer? Mas Pedro, foca no que você tem para fazer, porque o que você tem para fazer é muito bonito, muito exigente. Isso é uma imagem da nossa vida também. Então Jesus talvez olhe para nós hoje, para as nossas perguntas, e diga assim: o que te importa? Muda o que você saber essas coisas que você pergunta? Eu vou ter que falar com o meu verde Palmeiras, né? O que te importa isso? Tu segue-me.
Meus queridos, importa é seguir Jesus. Importa é andar com Jesus. E aí o evangelho termina dizendo, esse é o discípulo que dá testemunho, que escreveu essas coisas, sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E ele vai dizer algo. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se forem escritas, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E nem precisam. Porque a partir do evangelho, cada um de nós é um livro para ser escrito, onde Jesus quer escrever. O que é a sua vida? O que é a minha vida? Pode ser uma sucessão de fatos soltos, pode ser um emaranhado de histórias que só produzem perguntas e amarguras, pode ser uma sucessão de ilusões e buscas, mas a nossa história pode ser um livro onde Jesus, com a caneta do Espírito Santo, vai escrevendo na nossa vida. E a gente se torna um evangelho a ser lido. Já vou pensar que você é um evangelho a ser lido? E se eu ler as páginas da sua vida, quem eu vou encontrar ali como personagem principal, definitivo e definidor da sua vida? Eu vou encontrar quem? Quem não te amou, quem não te quis bem? Eu vou encontrar os bens materiais que você adquiriu? Quem é o pano de fundo da sua história, da minha história? Não precisa escrever todos os livros do mundo. Cada batizado, cada pessoa que recebe o dom do Espírito Santo, e nós vamos celebrar isso esse final de semana, cada um de nós se torna agora essas páginas em branco que vão ser preenchidas por Jesus. E do daqui para trás, as páginas da minha vida passam a ser interpretadas através de Jesus, em função de Jesus. A minha história até hoje, com o que teve de difícil, com o que teve de bom, me trouxe até Jesus. Como é que você relê a sua vida? Se a sua vida parasse agora e ela se transformasse num livro, e você fosse ler a sua vida, do agora até o dia que você nasceu lá, quem que aparece e a quem você está dando o protagonismo da sua história? E a quem você quer dar o protagonismo do agora em diante? Evangelho é boa notícia. Jesus é a grande e melhor notícia das nossas histórias. A ponto de, daqui para trás, quando eu olho, eu agradeço por tudo aquilo que me levou até Cristo. E muitas vezes o que me levou até Cristo e me fez ajoelhar diante dele foi sofrimento, dor e injustiça. E daqui para frente eu consagro a minha vida a ele. Então, não cabem no mundo os livros que deveriam ser escritos. E não precisam caber nem ser escritos, porque cada um de nós é uma escrita de Deus pela força, pela unção, pelo toque do Espírito Santo. Deus abençoe você, e se essa palavra te faz bem, te fez bem, manda ela para alguém. Talvez você pensou em alguém agora que está entregando o protagonismo da sua vida a pessoas e fatos, ao invés de colocar tudo isso aos pés de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.